Ok, você puder digitar então seus e-mails já, por favor. E aí a gente começa. Quem ainda não digitou, por favor, digita. Não deixa para depois. Bom, esperar um pouquinho. Aí começamos com campo elétrico. Vamos lá, coragem. Bom, vai sem coragem mesmo para quem pensou que está sem aí. Vamos lá. Opa! Vamos esperar, que eu acho que entrou gente simultâneo. Ok. Mais um minutinho, vai. Mais um minutinho e aí a gente começa. Quem chegou aí depois, ainda não digitou e-mail, por favor, digite. Muito bem. Belezinha. Ok. Bom, o esquema de sempre. Ok, estou aqui com o celular à mão também, para olhar aqui no chat, para poder, qualquer pergunta, não me deixa sozinho, por favor. Suas perguntas são importantes e eu diria mais, diria fundamental. As perguntas são fundamentais aqui. Então vamos lá. Nós vamos falar de campo elétrico, duas partes hoje, na verdade, né? Mas para a gente poder fazer isso, então, primeiro deixe-me compartilhar. Ok, então vamos juntos. Ainda estamos na 4. Apostila 4, página 57, aulas 26. Não tem Z nenhum. 26 e 27. Belezinha. Olha só, primeiro o esquema de sempre, né? Escolhi os exercícios fundamentais da apostila, fundamentais no sentido de ficar mais claro para você, ou da importância do exercício, e vou, como sempre temos feito, você recebeu antecipadamente, tá aí no plural, você recebeu antecipadamente uma lista de exercícios sobre o tema e o resumo em PowerPoint. E aí depois você recebe a gravação dessa aula. Bom, lembrando que estava dizendo alguns exercícios, nem todos da apostila, até porque tem o ângulo box, qualquer coisa, e peguei aquilo que é o fundamental, e aí vamos fazer alguns exercícios também da lista aí, porque não
baixou a lista ainda, não tem problema, eu vou mostrar aqui na tela. Ou melhor, na imagem aqui do computador. Bom, vamos lá. Nós estamos na eletrostática, começamos discutindo assim, eu tenho, os corpos são formados por partículas, eles normalmente estão neutros, mas aí quando eles ficam eletrizados, ou por atrito ou contato ou indução, eles ficam carregados. Vai ficar com carga positiva se perdeu elétrons, vai ficar com carga negativa se ganhou elétrons. Ok. Aí falamos assim, quando eu coloco cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Sinais iguais, elas se repelem. Sinais opostos, elas se atraem. Aí nós falamos na aula passada, essa atração ou repulsão é força elétrica. Mas, na verdade, para essas cargas se atraírem ou repelirem, tem que estar dentro de um campo elétrico, que é o tema de hoje. Bom, vamos dar nome hoje para a carga. Uma carga eu vou chamar de carga fonte, carga geradora, carga mãe, e a outra eu vou chamar de carga... E a outra eu vou chamar de carga... Deixa eu voltar lá. Tá aqui, pronto. E a outra eu vou chamar de carga de teste, carga de prova. Bom, o meu Qzão e o meu Qzinho, sabendo que, na verdade, no meu vestibular não vai aparecer desse jeito. Mas vamos por partes. Tem duas cargas. E quando eu coloco duas cargas de mesmo sinal, elas se repelem, aparecem forças de repulsão. Se fossem sinais opostos, eram forças de atração. Mas olha só, isso só é possível porque a carguinha está dentro do campo da cargona. Se a gente fosse mais preciso, é porque tem uma interação de campos. Só que o campo da carguinha, eu vou até desprezar, vou me preocupar com o campo da cargona, de quem produz o campo, maior campo aqui. Então é assim, o que é o campo? É exatamente o conteúdo da aula de hoje. Primeiro, 4 grandezas fundamentais, 4. Então, a sugestão, ao final de quase mais um mês, nós teremos um resumo dessas grandezas todas, ok? Que será fundamental para você registrar aí. Agora, começamos são 4 grandezas fundamentais, 2 vetoriais, portanto tem intensidade, direção e sentido, e 2 que são escalares, não tem direção e sentido, podem ser positivas ou negativas. As grandezas vetoriais, elas têm intensidade, direção e sentido. Vetor não tem valor negativo, como você sabe. A primeira formulinha que aprendemos foi, quando eu tenho duas cargas, né, estão ali uma próxima da outra, ou repulsão ou atração, dependendo dos sinais, como é que eu calculo essa força de atração ou repulsão? É K, uma carga, vezes a outra, até agora estava chamando de Q1, Q2, para ser Qzão, Qzinho, dividido por R ou D ao quadrado. Perceba que aqui, lembrando você, a carga entra em módulo, porque não existe valor de força negativo. Bom, para que serve o sinal, então? O sinal serve para que eu possa saber para onde é a força, se é atração ou repulsão. Mais e mais repulsão, então desenho as forças desse jeito. Quando eu tenho mais de 2 cargas, eu tinha mais de uma força numa mesma carga. E aí, como é que eu achava a força resultante, ou resultante das forças? Desse jeito mesmo, soma de vetores, fazendo a soma de vetores, achando a resultante das forças. Segunda grandeza que vamos falar hoje é campo elétrico. Falamos de força elétrica ou força eletrostática, vamos falar de campo elétrico, e aí depois ainda vamos falar de 2 outras grandezas, a energia potencial elétrica e o potencial elétrico. Bom, hoje estamos nas grandezas vetoriais, vamos deixar as escalares para outra aula. Quem são as grandezas vetoriais? A força que a gente já viu e o campo elétrico. Vou representar pelo vetor Ezão. Campo elétrico, então, é um vetor, ele tem intensidade, tem direção e tem sentido. Portanto, não existe valor negativo para ele. Toda vez que a gente, nesse quase que 30 e tantos anos que eu dou aula,
sempre que não fica muito claro, muitas vezes aparece a pergunta, prof, dá um exemplo concreto. Isso fica sempre mais complicado quando é uma coisa abstrata, como é aqui. É uma coisa, algo fruto, a explicação é fruto da mente humana. Não entendi, prof. Na verdade, o vetor campo elétrico é uma grandeza que vai medir uma característica, algo que acontece. É isso. Mas, para não ficar uma coisa completamente estranha, não que deixe de ser, vamos começar por coisas que a gente conhece, que são concretas, para poder ir para coisas que a gente, para o tal do campo elétrico aí. Então, começamos por campo. O campo que eu mais conheço é o campo de futebol. Campo de futebol é a região em torno do qual se joga futebol. Óbvio. Você me dirá, evidente. Como é que funciona? Eu tenho jogadores, jogador e goleiro, que por estar dentro, que fazem parte deste campo, e por estar neste campo, melhor dizendo, eles podem aplicar força na bola e fazer gol, ou impedir o gol. Quem aplica força na bola? Quem está dentro do campo de futebol. Quem está fora do campo não pode chutar a bola, não pode fazer gol. Quem pode aplicar a força na bola para fazer gol ou defender do gol são os jogadores, são a quem é permitido estar dentro do campo. Voltando lá. Bom, o que eu estou dizendo é que no campo de futebol, quem está dentro do campo é quem pode participar do jogo de futebol. Quem pode aplicar força. Se ele está fora do campo, quando o jogador sai do campo, ele não pode chutar a bola e fazer um gol, mesmo que a bola tenha saído também fora. Por quê? Bom, porque só quem pode aplicar a força são os jogadores que estão lá dentro do campo de futebol, dentro daquela região. A torcida, que é fundamental para um grande desempenho de jogo, e ao longo da história da humanidade, inclusive para coisas importantes, não é verdade? Mas vamos falar de jogos de futebol. No jogo de futebol, a torcida, ela torce, ela jura pela fé, torce, ela faz muita festa, ela até é capaz de ir a uma certa avenida, mas a torcida, ela não chuta no gol. Ela não pode, de onde está, nem pode entrar dentro do campo e ela não pode fazer gol. Que eu estou dizendo que os únicos que participam do jogo efetivamente, por mais importante que seja a torcida. E olha, cada vez mais, hein? A torcida, por mais que ela seja importante, ela não pode chutar a bola e fazer gol. Ela não pode aplicar uma força, porque o lugar da torcida é fora do campo, é na arquibancada. O que eu estou dizendo para você, primeiro, quem faz força? Quem está dentro do campo. De futebol, no caso, força na bola. Quando os jogadores saem do campo, quando os jogadores deixam o campo de futebol, eles foram lá, quando eles vão embora, o campo continua lá. O campo de futebol é a região em torno do qual se joga futebol. Só pode jogar o futebol quem está dentro das quatro linhas, quem está dentro do campo de futebol. Torcida é muito importante, mas ela não pode entrar e chutar a bola e fazer gol. Isto não é permitido. Quando acaba o jogo e os jogadores vão embora, o campo de futebol não some no domingo,
né, em termos de antes da pandemia, né? No domingo tinha o jogo, acabava o jogo, os jogadores vão embora, o campo não some dali e aparece na quarta-feira seguinte. Não, o campo de futebol continua lá, independente dos jogadores estarem lá. Como eu disse, só pode chutar a bola, aplicar uma força na bola e fazer o gol, defender o gol, os jogadores de futebol. Aqui é um pênalti. Em que os torcedores, um deles, inclusive, bêbado feito cama, eles estão lá, ainda tirou sarro do coleguinha, e ele foi lá e chutou a bola e fez o... Não fez, né? Quer dizer, não valeu, óbvio. Não valeu, porque a torcida não pode fazer o gol. Ela incentiva, ela é fundamental, né? Mas não faz gol. Por que você está falando de campo de futebol que eu já me esqueci mesmo? Campo de futebol eu conheço, porque eu quero chegar em campo elétrico. São coisas completamente diferentes, mas tem umas coisas que são iguais. Campo gravitacional. Campo gravitacional, você está vendo, ouviu recentemente no outro setor. Campo gravitacional, região em torno do qual a gravidade age. Tem um campo gravitacional terrestre. Em volta do planeta Terra, eu tenho propriedades gravitacionais, que eu represento pelo campo gravitacional, popularmente chamado de aceleração da gravidade. Bom, importante, quem produziu o campo? O planeta Terra. O planeta Terra, no caso, campo gravitacional terrestre. Se o que eu estou dizendo se tiver um corpo aqui, um satélite, bom, vai aparecer uma força nesse satélite. Mas se não tiver, não tem a força no satélite, mas a gravidade continua aqui, igual o campo de futebol continua ali. Se não tiver ninguém para jogar a bola no gol, o campo continua lá, mesmo não tendo jogador. Vamos ao que interessa. Eu tenho uma carga elétrica. Vou chamar essa carga de carga-fonte, carga-mãe. Essa carga, ela gera propriedades elétricas em torno dela. Vou começar falando de uma propriedade elétrica, que essa grandeza, vou medir essas propriedades, uma das grandezas chama-se campo elétrico. A outra vai se chamar potencial elétrico. Mas hoje é de campo elétrico que vamos falar. Essa carga tem uma região em torno dela que tem propriedades elétricas. A grandeza que mede, que indica essas propriedades elétricas, é o meu vetor campo elétrico. No campo de futebol é uma região em torno do qual se joga futebol. O campo gravitacional é uma região em torno do planeta que tem propriedades gravitacionais. Aqui, a minha carga elétrica tem propriedades elétricas em torno dela, uma região que tem propriedades elétricas. Não é a região em si, mas o vetor que indica o comportamento das propriedades elétricas nessa região chama-se campo elétrico. Eu tenho um campo elétrico neste ponto, neste ponto, neste ponto. Em todos os pontos em volta da carga tem uma região que tem propriedades elétricas. Então, nesses pontos, tem campo elétrico. O campo elétrico, então, é uma grandeza vetorial, tem intensidade, direção e sentido, que mede essas propriedades elétricas. Bom, isso é o campo elétrico. Por que ele é de assim? Como é que calcula? Bom, é disso que vamos falar. Bom, sigamos. Comparando ainda com uma coisa concreta. Eu tenho o planeta Terra, em torno do planeta tem propriedades gravitacionais, o que eu chamei de campo gravitacional. Se eu colocar um satélite ali, uma certa massa, vai aparecer o que nesse satélite? Uma força-peso, uma força gravitacional. Posso pensar como peso ou simplesmente a força gravitacional, tanto faz a mesma coisa. Bom, massa atraindo massa. Bom, o importante aqui para mim eu tenho uma carga elétrica. Em torno dela, propriedades elétricas, chamado
Vão medir através de uma coisa chamada campo elétrico. Aí aqui eu tinha colocado uma massinha, não foi? Aqui eu vou colocar uma carguinha. Olha o que vai acontecer. Carga mais e mais, repulsão. Apareceu força também. Então, eu tenho um planeta que em torno dele tem um campo gravitacional. Se eu coloco uma massa ali, aparece uma força nele. Eu tenho uma carga, em torno dele tem propriedades elétricas, tem um campo elétrico. Se eu coloco uma carguinha ali aparece uma força também. Ali é força-peso, aqui é força elétrica. Diferença fundamental, ali é atração só, aqui pode ser atração ou repulsão. Bom, o que eu estou dizendo é que naquele ponto tem um campo elétrico. Na verdade, em torno desta carga toda tem um campo elétrico. Esse campo elétrico é o vetor que mede a propriedade elétrica em torno da cargona. Se eu colocar uma carguinha menos aqui, menos e mais, atração. Continua tendo campo. Só existe a força, porque tem um campo elétrico. Porque essa carguinha está dentro do campo elétrico que a cargona gerou. Então, deixa eu entender. Eu tenho uma carga, em torno dela propriedades elétricas. Quando eu coloco uma outra carga ali, uma carga de prova, uma carga de teste, aparece uma força. Se eu colocar uma carga, pode ser de atração ou repulsão, vai depender do sinal das cargas. Vamos lá para o campo gravitacional de novo. Se eu colocar uma massa fora do campo gravitacional, claro que não é tão simples assim, claro que tem mais coisa acontecendo, mas se eu colocar uma carga fora do campo gravitacional, na verdade esse campo ele vai muito longe, só que ele vai caindo tanto que eu posso dizer que tem um ponto, vou aproximar sendo zero. Então assim, eu coloquei uma massa, um satélite, fora do campo gravitacional terrestre. Se ele está fora do campo, não tem força nele. Para ter força no satélite, ele tem que estar dentro do campo gravitacional da Terra. Se eu colocar uma carga fora do campo elétrico, não vai ter repulsão nem atração. Por quê? Porque para ter a força, essa carga tem que estar onde? Dentro do campo elétrico desta outra. Na verdade, tem que ter uma interação dos campos. Deixa eu ver se eu entendo. Tem uma carga, em torno dela tem propriedades elétricas que eu vou chamar de campo elétrico. Legal. Quando eu colocar uma carguinha de prova dentro desse campo elétrico, vai aparecer força de atração ou repulsão. Mas se eu colocar uma carguinha fora deste campo elétrico, não vai ter nem atração, nem repulsão. A torcida fora do campo de futebol não faz força. A massa fora do campo gravitacional não tem força nela. A carga fora do campo elétrico não recebe nenhuma força. Para ter força elétrica, tem que estar dentro do campo elétrico. Bom, vamos tirar elas aqui, vamos pensar assim. Eu tenho G, a gravidade é P sobre M, de onde eu tiro PMG. O campo gravitacional é a razão entre o peso e a massa. O campo elétrico tem duas fórmulas. Bom, como aqui também tem várias fórmulas. Mas vamos começar pela mais simples. O campo elétrico vai ser a razão, a divisão entre a força e a carga de prova. Tomem cuidado, na verdade, quem está produzindo tudo é o Qzão. Mas eu coloco um Qzinho ali para descobrir o que acontece. Eu solto a caneta. Quando eu solto a caneta, a minha caneta está dentro da gravidade da Terra. A Terra puxa a caneta. E eu vejo a caneta caindo. Mas olha só, quem produziu a gravidade não foi a caneta, foi o planeta Terra. Quem produziu o campo elétrico aqui foi a cargona. Mas eu posso calcular o campo elétrico por força dividido pela carguinha. Pôs uma carguinha ali dentro do campo, aparece uma força. Essa força dividida pela carguinha dá o chamado, é a primeira de duas importantes fórmulas, de três, na verdade, de campo elétrico. Bom, vou passar o M para lá multiplicando para ficar PMG. Ó, aí a massa cai. Se for um satélite, gira. Se for uma maçã, ela cai.
Se por um acaso, a mesma coisa vai acontecer com a carga. Tem força nela, vai entrar em movimento. Se F é Q sobre E, eu posso falar que o F é QE. Bom, mas o que mais me interessa aqui falar com você agora, muitas coisas muito confusas, tá? Eu vou dar uma limpada de área. Mas o que eu quero dizer para você é, eu tenho uma carga, ela gera um campo elétrico em torno dela, igual a Terra gera um campo gravitacional em torno dela. Se eu colocar uma massa dentro do campo gravitacional terrestre, aparece uma força-peso. Se eu colocar uma carguinha, dentro desse campo elétrico aparece uma força elétrica. Se eu tirar essa massa, não vai ter força, porque não tem. Para ter uma força, para ter uma força-peso, precisa ter massa. Se eu tirar a carguinha, não vai ter força elétrica. Se eu tirar o jogador de futebol, não vai ter força elétrica, força na bola. Agora, por favor, perceba, quem faz a gravidade é a Terra. Continua tendo o campo gravitacional. Quem faz o campo elétrico é essa cargona que chama carga-fonte, carga-mãe. Continua tendo o campo elétrico. Se tiver carguinha, aparece força elétrica. Se não tiver carguinha, não tem força elétrica. Mas o campo continua lá. Tudo bem? Bom, estou falando isso tudo para a gente poder entrar nesta historinha. É por isso que, quando eu tenho algo, foi já a questão do Enem, né? Quando eu tenho algo, e este algo, eu posso ligar aqui uma lâmpada, mesmo estando apenas numa certa região carregada. Porque tudo que está carregado eletricamente tem um campo elétrico em torno dele. Vamos lá, tentando limpar a área agora. Vou tentar ser, para quem está perdido aí, vou tentar ser o mais sucinto possível, parte 1. Tem uma carga. Essa carga gera um campo elétrico em volta dela. Essa carga chama carga geradora, carga-fonte, carga-mãe. Aí eu coloquei uma carguinha de teste para testar. Quando eu coloco uma carguinha de teste, aparece nessa carguinha uma força. O lugar onde essa carguinha estava, já existia um campo ali. Quando eu coloco a carguinha ali, aparece uma força nela. Se eu tirar a carguinha, some a força, mas o campo continua ali. Se eu colocar uma carguinha aqui, aparece uma força nessa carguinha. Se eu tirar a carguinha, some a força, mas continua tendo campo elétrico. E assim por diante. O que você está dizendo? Eu tenho uma carga, ela gera propriedades elétricas em torno dela, ela gera o quê? O que tem em torno dela? Campo elétrico. É um vetor, em cada ponto ele tem uma intensidade, uma direção e um sentido. Colocar uma carga de prova, aparece uma força elétrica nessa carga. Ou de atração ou de repulsão. Se eu tirar essa carguinha de prova, aí não tem a força. Vou começar olhando para esta carga de prova. Então, vou colocar uma carga de prova. Como calculo o campo? Força por carguinha. A fórmula é campo elétrico E é a força em newtons pela carguinha de prova em coulombs. Por isso que a unidade de campo é newton por coulomb. Na verdade, também tem uma chamada volt por metro, que quando falar de campo elétrico uniforme a gente discute. Temos mensagens aqui. Nicolas, tudo bem? Você perdeu algum pedaço na hora que travou aqui? Que é a hora que travou aí? Quer que eu repita? Repito, tranquilo. O que eu estou dizendo aqui, bom, o centro, na verdade, eu estou o tempo inteiro, na verdade, voltando, repetindo a mesma coisa. Essa aqui é a verdade, para a gente poder dar um passo. Mas o resumo é, eu tenho uma carga, ela gera propriedades elétricas em torno dela. Bom, essas propriedades elétricas vou chamar de campo elétrico. Vetor campo elétrico tem intensidade, direção e sentido. Em todos os pontos em volta da carga tem campo elétrico. Pode ser maior ou menor, dependendo se ele está mais perto ou mais longe da carga. Se eu colocar uma carga de prova, uma carga que serve apenas para provar, para testar, o que acontece? Aparece uma força elétrica. Se eu tirar a carguinha, não tem a força, mas o campo continua existindo. Igual continua existindo o campo de futebol sem jogador. Tirou o jogador, continua tendo campo de futebol. Tirou a carguinha, continua tendo campo elétrico.
Bom, mas vamos pôr a carguinha. Primeira de duas fórmulas. Como calcula o campo elétrico? Colocou uma carguinha? É a força dividido pela carguinha. Quem gerou o campo não é a carguinha. Então, esse é só um jeito de calcular, porque, na verdade, o jeito de calcular mesmo, ou o mais importante, é quando eu olhar para quem produziu. Só que, evidentemente, tanto essa como a próxima fórmula vão dar a mesma coisa. Então, assim, eu tenho uma carga, ela gera propriedades elétricas em torno dela. Para poder estudar, chama campo elétrico. Para poder estudar esse campo elétrico, eu pus uma carguinha ali, apareceu uma força. Então, como calcula esse campo naquele ponto? É a força dividido pela carguinha. Newtons por Coulomb. Outra unidade é volt por metro, que quando falar de campo elétrico uniforme, a gente retoma. A gente explica por que pode ser esse. Tudo bem? Estamos juntos? Nada. Travar, por favor, me falem, tá? Se vão me dando os toques aí. Bom, eu acabei de falar que campo elétrico é vetor. Tem intensidade, direção e sentido. Primeiro, intensidade. Como calcula? Força por carguinha. E como desenha? Até agora está desenhando, tá? Estou vendo, mas como é que desenha? Qual é a regra para desenhar? Bom, primeira regra, eu estou olhando na carguinha. Ó, tem uma cargona e tem uma carga de prova. Vamos imaginar que essa carguinha está dentro do campo da cargona, ok? Bom, vamos pensar na força. Mais e mais. Repulsão. Como o campo é força por carguinha, se eu pensar vetorialmente, na verdade é em módulo que entra na fórmula, deixa eu voltar um pouquinho, aqui é em módulo, porque não existe valor de campo negativo. Para que serve o sinal, então, da carguinha? Para eu saber para onde que eu desenho o campo e a força. É assim, toda vez que a carguinha de prova for positiva, na verdade aqui eu coloquei em vetor para entender o seguinte, se fosse pensando em vetor, quando a carguinha é mais, vai dar mais na frente do vetor. Quando for menos, daria menos na frente do vetor. Como é que é um menos na frente do nome de um vetor? Chama-se vetor oposto. Então é dessa coisa que eu acabei de falar que vai levar a regra que eu vou dizer para você, que é, toda vez que eu tiver uma carguinha positiva, o campo e a força vão apontar para o mesmo lado, mesma direção e mesmo sentido. Toda vez que tiverem sinais opostos, volta, toda vez que é mais, repulsão aqui, a carguinha é mais, força e campo para o mesmo lado. Aqui, mais e menos, atração. Sinais opostos, atração. Legal. Toda vez que a carguinha for menos, a força e o campo vão ter lados opostos. Vamos de novo. Menos e mais. Menos e mais, atração. Sinais opostos, atração. Mas a regrinha que eu estou dizendo para você é que toda vez que a carguinha for mais, força e campo vão para o mesmo lado. Mesma direção, mesmo sentido. Menos e menos. Repulsão, sinais iguais, repele. Toda vez que a carguinha é menos, força e campo vão para lados opostos. Então vamos por partes. Como eu calculo o campo elétrico? Primeira formulinha, envolvendo a carga que eu pus lá para testar. Carga de prova, carga de teste. Força por carguinha. Carguinha e módulo. Como que eu faço para saber para onde eu desenho? Toda vez que as duas forem para o mesmo lado, toda vez que elas vão para o mesmo lado é porque a carguinha é positiva. Se estiverem indo para lados opostos, a força e o campo, é porque a carguinha é negativa. Então a regra é carguinha de prova mais, força e campo têm sentidos iguais. Carguinha de prova menos, força e campo têm sentidos opostos. Até aqui estamos juntos? Esse é o primeiro, a primeira, né? É a que eu mais vou usar muito isso quando for lá em campo elétrico uniforme, mas é uma das, olhando para a carguinha, para quem gerou o campo, esse é um jeito de fazer. Então, para a carguinha e não para quem gerou o campo, esse é um jeito de fazer. Como assim, prof? Olha só, eu tenho aqui uma carga, ela gera em torno dela propriedades elétricas, chama como? Campo elétrico, ok, entendi isso.
carga fonte, carga geradora. Pus uma carguinha para testar. Ok. Quando a carguinha é mais, força e campo para o mesmo lado. Quando a carguinha é menos, força e campo para lados opostos. Resumindo, vetor campo elétrico. Intensidade, como calcula? Força por carguinha. Quer dizer que se eu tiver o campo e a carguinha, eu também acho a força, hein? Tem mais. Então, tinha aquela K, Qzão, Qzinho por R ao quadrado, também dá para achar por aqui, ó. Se eu tiver o campo e a carguinha, eu consigo achar força. Mas campo é força por carguinha. Tá. Em módulo, porque não existe valor negativo. Direção e sentido. Bom, o sentido é o mesmo quando a carguinha for igual. Quando a carguinha for mais. E vai ser menos quando for sentido oposto. Volta. A direção da força do campo é a mesma. O sentido do campo, carguinha mais, sentidos iguais à força e o campo. Carguinha menos, sentidos opostos à força e o campo. Lembre que tudo que é vetor, quando ele pedir para mim determine a grandeza, eu tenho que dar o valor, a direção e sentido, a não ser que ele pergunte só a intensidade ou módulo. Então esse é o resumo da primeira parte. Campo elétrico, carga elétrica, propriedades em torno dela. Eu meço essas propriedades por uma grandeza chamada campo elétrico. Ok? Como determina isso? É um vetor. Como calcula? Força por carguinha. Pus uma carguinha lá para poder estudar. Então, força por carguinha. Direção e o sentido. Direção da força do campo é a mesma, mas sentidos iguais. Quando é menos a carguinha, sentidos opostos. Essa é a primeira parte. Me dê exemplos, prof. Vamos aos exemplos. Um exercício, ele diz assim para mim, eu já coloquei só o conteúdo aqui, para a gente ir direto, eu tenho uma carga de 2 × 10 a menos 6 coulombs, beleza. Aí ele me deu a força, 0,8 newtons, e pede para eu achar o valor do campo. Bom, venho aqui, campo, força por carguinha, 0,8, 8 vezes 10 a menos 1, dividido por 2 vezes 10 a menos 6, vai dar 4. Ok? 4. Menos 1, aí conserva a base, subtrai expoentes, não é assim que faz? Menos 1, menos 6. Menos com menos vai dar mais. Menos 1 com mais 6, mais 5. Achei o valor do campo. Se ele me deu que a força era para a direita, horizontal para a direita, o campo também é horizontal para a direita. Por quê? Porque a carguinha é positiva. Então, quando é envolvendo a carguinha de prova, é mais tranquilo. E igual a F sobre Qzinho, direção e sentido da carguinha é mais. Você está me dizendo que eu tenho que guardar essa regrinha? Sim, tem. Carguinha mais, força e campo para o mesmo lado. Carguinha menos, força e campo, lados opostos. Por exemplo, se esse exercício, esse que está aí, se eu fizesse, fosse igualzinho, no entanto, fosse menos de carga, o valor dava o mesmo, porque para calcular é em módulo, não esqueça, não existe campo negativo. Mas aí, agora, se eu soubesse que a força era para a direita, então o campo seria para a esquerda. Porque quando a carguinha é mais, força e campo para o mesmo lado. Quando a carguinha é menos, força e campo para lados opostos. Todos me entendem? Ó, se você me entende, deixe-me ver. Caraca, já? Tudo isso. Bom, se você me entende, essa força pode acelerar a carguinha, pode frear a carguinha, pode fazer ela fazer curva, depende. Pode deixar ela parado, depende. Do que? Das outras forças envolvidas, se houverem. Se não houver, ok, é só ela agindo. Vamos lá. Exercício 1. Seu exercício 1 da apostila, ele quer saber para onde é o vetor campo elétrico. Página 589. Ele quer saber, ele falou, ó, jogou, vamos direto, ó, ele lançou uma carga aqui, aqui tem um campo elétrico aqui dentro, e ele quer saber que fez com que ela, e aí aconteceu isso com ela, ó, ela estava indo, aí ela começou a ser puxada para baixo. Bom, se ela
E ele falou que só tem a força elétrica aqui. E ele quer saber para onde é o campo elétrico. Bom, se ela está sendo puxada para baixo, é porque a força está puxando ela para baixo. Então ali, ó, a força é para baixo. Só que ele disse para mim, vou ler agora a questão, na figura abaixo temos o esquema do impressor a jato que mostra o caminho percorrido por uma gota de tinta eletrizada negativamente. Então, em vez de ele dar direto para mim para onde é a força, ele me deu um desenho que me permite concluir. A força é para baixo, que está puxando ele para baixo, já que não tem outras forças aqui. Belezinha, podia ter força-peso, tal. No caso, não tem. E ele pergunta para mim para onde que é o campo. Bom, carguinha menos numa região que já existe um campo. Como é que eu sei se é uma carga de prova, uma carga de teste ou é a carga geradora? O campo já estava lá, e aí eu coloquei uma carguinha. Isso. Aí então uma carga de teste. E aí o que eu faço? Bom, se a carguinha é menos, a força e o campo tem lados opostos. Se a carguinha é mais, força e campo, mesmo lado. Se a carguinha é menos, força e campo, lados opostos. Por isso, a alternativa A, de amor da minha vida. De amanhã será o novo dia. Show, pandemia. Amor da minha vida, flor do campo, fala que eu te escuto. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Essa é a primeira parte, ok? A primeira parte é, eu estou olhando para a carguinha de prova, apenas para a carguinha de prova. O próximo passo é olhar para a carga que gerou tudo. Mas antes eu precisava saber se você tem dúvidas. Ó, só eu não vou calcular aqui, né? Mas se fosse calcular o EF sobre Q, então se eu tenho F e o Q eu acho E, ou se eu tenho E e o Q eu acharia o F se fosse um exercício para fazer a conta. Meus queridos, tudo bem? Antes de eu seguir, queria mostrar um exercício mais puxado. Então, o exercício 5 da FUVEST é o mais puxado. Então, aí, na sua apostila, eita, nós. 591, 591. Vamos lá. Em uma aula de laboratório da física para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parede superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é um campo elétrico produzido não por uma carguinha, por uma cargona só, mas por placas. Uma placa totalmente positiva, outra totalmente negativa. Mas aí é importante para saber, ele falou, ó, aqui eu tenho um campo elétrico e lá, já está lá. E aí eu vou colocar uma carguinha ali. Observou se o campo elétrico tinha módulo igual a, ele me deu o valor do campo. E uma das esferas de massa, ele me deu uma esfera com uma certa massa, permanecia com velocidade constante no interior. Essa esfera tem carga do elétron, carga de próton, aceleração da gravidade. Então tem uma bolinha que tem carga elétrica e tem massa e gravidade, ou seja, tem peso. E ele falou que está como constante. Todo exercício que envolve força, a minha preocupação deve ser assim, ou a resultante das forças é zero, ou a resultante das forças é diferente de zero. Eu vou insistir mais nisso lá no campo elétrico uniforme, quando falarmos estudar mais ele. Mas aqui já dá para a gente fazer assim. Falou que está com velocidade constante, MRU, então a resultante tem que ser zero. Vou desenhar as forças. Que forças tem aqui? Tem uma força-peso, e força-peso eu sei desenhar, é sempre vertical para baixo. E tem uma força elétrica. Para resultante dar zero, a força elétrica tem que ser para onde? Tem que ser para cima. Por favor, perceba. Eu já sei que a carga é negativa. Por quê? Porque eu sei que o resultado das forças tinha que dar zero. Por que eu sei isso? Porque ele me disse que estava com velocidade constante. MRU está em equilíbrio, a resultante das forças é zero.
Como ele tinha me dito que o campo elétrico, eu não li para você, vou ler agora, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Ah, tem a gravidade para baixo, tem o campo elétrico para baixo. Então a força tem que ser a força foi para cima para cancelar o peso para dar resultado zero das forças. Cuidado, tanto o azulzinho como o vermelhinho é força, é vetor, mas o azulzinho é uma coisa, o vermelhinho é outra. O vermelhinho são forças. Tem o peso vertical para baixo, tem a força elétrica para cima. Agora um cancela o outro, tem o mesmo valor, um cancela o outro, resultante zero. Ah, mas se o campo é para baixo, a força eletrostática ou elétrica é para cima, então, quando um está contra o outro, é porque a carguinha é menos. Já sei, então, que este corpo ganhou elétrons. Ok? Bom, agora eu vou substituir, porque ele vai me perguntar o número de elétrons. Eu venho aqui e faço assim. Campo é força por carguinha. Vou passar esse Q lá para cima multiplicando. Fica força igual a carguinha vezes campo. Peso, eu sei calcular, mg. Se a força é igual ao peso para resultante dá zero, no lugar da força é QVZ. No lugar do peso, mg, ou podia ter calculado separado, né? A carga eu não sei ainda. O campo ele me deu, 2 vezes 10 a terceira. A massa ele me deu, 3,210 a menos 15, e a gravidade na Terra é 10. Bom, ficou 3,210 a menos 14, né? 1 com menos 15, passei 2 vezes 10 a terceira para baixo dividindo. Amor da minha vida foi do campo. Aqui vai dar 1,6 vezes 10 a menos 17. No entanto, a pergunta dele não foi essa. Poderia ter sido, teríamos... Qual era a carga? Eu já tinha resolvido, estava lindo. Percebeu que aqui é em módulo? O tempo inteiro é em módulo. Eu sei que ela é negativa, mas o tempo inteiro é em módulo na hora do cálculo. Bom, mas e agora? O que ele quer, afinal de contas? Se a carga é essa, e eu sei que é uma carga negativa, a pergunta dele é, qual é o número de elétrons que eu ganhei? Vamos voltar lá na eletrostática. Bom, lá no início dela, né? Carga igual a N vezes Z. Carga igual a N vezes a carga elementar, lembra? Carga igual ao número vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Número de quê? De elétrons que eu ganhei ou perdi. Então, no lugar desse aqui, eu vou escrever logo esse N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Cortou 1,6, passo dividindo. Cortou 1,6, ficou 10 a menos 17, menos 19, menos com menos vai dar mais, vai dar menos 17 com mais 19, mais 2. 100. O número de elétrons é 100. 100 elétrons a mais que prótons. Ou seja, ele ganhou 100 elétrons. Aqui tem contaiada e começa a complicar, dá um certo trabalho, mas qual é a lógica? Eu precisava saber se a carga era menos ou mais. Como que eu descobri isso? Como é que eu sei que é negativa? Porque ele falou que o campo é para baixo, tinha que ter uma força para cima para cancelar o peso, e aí, então, aqui tem que ser uma carga negativa, porque a força contra o campo, carga negativa. Esse mais difícil, mas isso aparece novamente no campo elétrico uniforme, em algumas experiências como a do Millikan. Bom, eu estou falando demais e estou ouvindo pouca coisa aqui. Queria que você falasse comigo. Esse eu sei que foi mais difícil, mas era importante a gente fazer pelo menos um desse para ter uma noção disso. Prof, e se não tivesse peso, ele ia acelerar? Tudo bem? Vem um sinal de vida para mim? Antes que eu diga estou só, alguém já falou comigo, o Dário já falou comigo. Ótimo. Lindo, lindo, lindo. Digamos que essa nem é a parte mais importante, mas é uma parte importante, principalmente para depois fazermos campo elétrico uniforme.
Então, supondo que alguém ainda, que vocês me entendem, queria, na lista, deixa eu ir ao que interessa. Na lista, ó, às vezes, deixa eu pegar uma aqui, ó, o exercício da lista, quero fazer 2 exercícios da lista. O exercício 4, que está na lista, que está aí no plural, fala assim, 2 cargas elétricas pontiformes, Qzão e Qzinho. O Qzão é positivo, o Qzinho é negativo. São mantidos a uma distância uma da outra, conforme mostrou lá. Q maior que 0 é positivo, Qzinho é negativo. Aí ele quer saber a força elétrica F e a carga Q, que a carga negativa Q sofre e o campo elétrico presente no ponto onde ela é fixada está corretamente representado por... Bom, vamos por partes. Aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos, a atração. Ok? Só que aí ele quer que eu desenhe... Então, ele quer que eu desenhe o campo elétrico. Aonde que eu olho? Estou olhando a carguinha por enquanto. Se a carguinha é menos, a força e o campo têm sentidos opostos. Então a força e o campo é para lá. Só que, o que ele perguntou? O que é isso aqui, ó? O Qzinho que está nele. Está aqui, ó. Ele está olhando só no Qzinho. Força para a esquerda, campo para a direita. Tudo bem? Essa é a regrinha. Essa é a regrinha. Mais sentidos iguais, menos força e campo, sentidos opostos. Se tudo bem, vou para a parte mais importante, talvez. Tem vários exemplos, exercíciozinhos de primeira fase, que é só aplicar a regra. Lógico que tem os mais difíceis também. Repetindo mais uma vez, eu tenho uma carga, gero propriedades elétricas em torno dela, tenho uma carga de prova aqui. Aparece uma força. Se eu tirar a carguinha, como é que calculo? E campo força por carguinha, mais mesmo sentido, menos sentidos opostos. Bom, aqui que eu quero. Pronto, achei. Está lá o que nós falamos. Isso que eu fiz foi olhando para a carguinha de prova. No entanto, quem produziu o campo foi a cargona. Se eu tirar a carguinha dali, continua tendo campo elétrico. Só que aí não dá mais para usar essa fórmula nem essa regra. Por que não dá? Porque aí não tem força. Se eu tirar esta carguinha daqui, não vai ter força, porque para ter força elétrica, atração ou repulsão, pelo menos 2 carguinhas eu preciso aqui. Uma cargona e uma carguinha. Bom, o que você está dizendo então? Se não tiver carguinha, não tem a força. E como é que eu faço para calcular o campo? Vamos deduzir. Se campo é força por carguinha, mas também força é K, Qzão, Qzinho por R ao quadrado. Se eu enfiar esta fórmula aqui, ó, no lugar do F, colocar K, Qzão, Qzinho por R ao quadrado, dividido por Qzinho, o que vai acontecer? Tchau, Qzinho. Ó, se eu enfiar aqui aquela fórmula, como fica? K, Qzão por R ao quadrado. Vou voltar só um pouquinho. Se tem carguinha, tem força elétrica. Se não tem a carguinha, não tem a força elétrica. Mas o campo continua lá. Não tem jogador, mas o campo de futebol continua lá. E aí, como eu faço? Vou deduzir uma nova fórmula. E como que eu deduzi? Peguei a fórmula da força, coloquei aqui, cortou o Qzinho com o Qzinho, sumiu. Aí ficou como? Campo elétrico é igual a K, Qzão. A carga que gerou tudo. Agora estou olhando para quem produziu tudo. Qzão em módulo, porque campo elétrico é vetor, dividido por R ao quadrado. O que é o R? A distância ao ponto que eu estou querendo o campo. Eu vou chamar campo elétrico de promessa de força. Por quê? Porque se eu colocar a carguinha, tem força. Se eu colocar a carguinha, tem força. Se tira a carguinha, não tem força. Bom, vamos por partes. Agora eu estou olhando para a carga que está produzindo tudo. Óbvio que tem que dar o mesmo valor do campo que eu calculei a outra, só que agora eu não tenho carguinha. Então, como que eu calculo? Olhando para quem produziu. Como faz? K, Qzão, em módulo, dividido pela distância ao quadrado. E como que eu desenho?
porque é vetor, além da intensidade, tem que ter direção e sentido. Ó, voltei naquela tela que a gente tinha feito e vim aqui e fiz assim, ó, vou dar um clique para apagar a carguinha. Só que depois que eu fiz os cliques aqui, né, todos juntos, para apagar a carguinha, eu pensei assim, mas não pode ter força, porque se não tem carguinha, não tem força. Então, o meu clique vai apagar a carguinha e vai apagar as forças. Mas o campo continua lá, independente de ter ou não carguinha. Então, olha como fica. Por favor, perceba que o campo não... Ó, é a mesma coisa, né? Ou seja, uma regra não se contrapõe a outra. Uma regra é pro Qzinho, a regra que eu vou falar agora é pro Qzão. Mas o resultado tem que dar o mesmo. Percebeu que aqui com o Qzão sendo mais, o campo deu para lá? Percebeu que aqui o Qzão sendo menos, o campo deu para cá? Não é para a direita ou para a esquerda. É que eu vou chamar de sai e entra. De afasta e aproxima. Como? Assim, deixe-me explicar melhor. Toda vez que eu tiver uma cargona positiva, eu quero o campo neste ponto aqui. Então, na direção da linha que ele me pediu, eu vou traçar naquele ponto o campo saindo daquele ponto, indo embora, se afastando do ponto. É só um jeito de guardar qual é o sentido, ele não está indo embora de verdade. Assim como agora, o menos, a partir desse ponto, eu vou falar que ele entra, que ele se aproxima, que ele vem. A partir do ponto e não da carga, a partir do ponto do espaço que ele me perguntar, é o espaço vazio. Lá naquele ponto, como é o campo? Vem. Quando é mais, sai, afasta, vai. Quando é menos, entra, aproxima, vem. Qualquer jeito que você guardar, tá beleza. Deixe-me insistir com a regrinha. Como calcula o campo elétrico gerado por uma cargona? K, Qzão, por R ao quadrado. Para onde ela aponta? No ponto que ele me perguntar. A partir da linha que uniu até aquele ponto, ou vai ou vem, ou sai ou afasta, ou aproxima ou entra. Mais e ou menos. Assim, ó. Vamos ver se sou mais claro. Aqui tem uma carga a mais. Neste ponto B, o campo sai. Neste ponto C, ó, você se posiciona no lugar da carga, olha para o ponto, está lá, naquele ponto lá, sai de lá, vai embora, ó, sai. Afasta, vai. No ponto A, vai, afasta. Prof, por que tem tamanhos diferentes? Porque menor distância, maior vai ser o campo. Mais longe, menor é o campo. Porque é KQ dividido pela distância ao quadrado. Se fosse menos, neste ponto, cuidado, muita gente diz, entrou, não entrou nada. Eu estou na carga, olho para o ponto A, penso, só menos. Então ele vem, a partir do ponto ele vem, ele entra, ele aproxima. Mas na verdade não vai entrar aqui, é só o jeito de falar qual é o sentido. Vem, entra, aproxima. Então, o entra, o aproxima, o vem, é só um jeito de decorar para onde eu faço o desenho. Agora, eu estou olhando de verdade para quem está produzindo de verdade tudo. Então, como calcula? K, Qzão por R ao quadrado. Como desenha? Sai, se for mais, vem, entra, se for menos. Bom. Deixe-me fazer algo. O que eu estou dizendo para você é assim. Eu falei, quando eu estou olhando para a carga que produz tudo, estou fazendo um exercício, vou olhar para a carga que produziu tudo. Ou porque ele só me deu ela, não me deu o Qzinho, ou porque eu quero olhar para ela mesmo. Como calcula? K, Qzão por R ao quadrado. Ô, prof, mas... E o desenho? Mais sai, menos entra. É isso. Não, eu estou fazendo um exercício que ele me deu o Qzinho. Beleza, me deu o Qzinho? Isso, me deu o Qzinho. Então aí eu paro de olhar lá, vou olhar para o Qzinho. Estou olhando para o Qzinho.
Qual é a fórmula? Campo, força por carguinha. Qual é a regra? Qzinho mais, sentidos iguais. Qzinho menos, sentidos opostos. Então, eu tenho dois jeitos, na verdade 3, mas por enquanto hoje 2. Jeitos de calcular o campo elétrico. E 2 jeitos de desenhar. O resultado final do valor vai ser o mesmo. O desenho também. Mas se eu estiver olhando para a carguinha, E igual a F sobre Qzinho, mais sentidos iguais, força e campo, menos sentidos opostos. Olhando para a cargona, se não tem Qzinho, não tem força. Olhando para a cargona, K Qzão por R ao quadrado. Mais o campo sai, menos o campo entra. Aqui é a favor ou contra a força? Não, não é a favor nem contra, porque aí não tem força se não tem Qzinho. Tudo bem, meus queridos? Eu sei que eu estou falando demais, matéria difícil, não é moleza, estou aqui preocupado com o horário, mas acho que dá. Então vou voltar em exemplos para você de... Falta uma última coisa, que é o seguinte. Opa, foi. Quando eu tiver várias cargas, tem uma carga Qzão, outra Qzão, outra Qzão, um monte de Qzão. Cada uma fazendo um campo, no mesmo ponto. O que eu faço para achar o campo total? São vetores, não são? Sim, soma de vetores. Me dá um exemplo, prof. Tem um Qzão positivo, negativo, e eu quero o campo neste ponto 1 aqui. Aí eu faço assim. Menos entra, mais sai. A carga que eu chamei essa primeira de A faz um campo para lá, a carga que eu chamei aqui de B faz um campo para... Até alguém no caminho, não importa. Ela faz um campo aqui para cá. E agora, como é que eu acho o valor do campo EA, prof? K, o valor do QA, dividido por essa distância aqui ao quadrado. Prof, como é que eu acho o valor do campo QB? K, o valor do QB em módulo, dividido por toda essa distância aqui ao quadrado. Prof, mas se eu quisesse lá em cima, como faria? Menos o campo entra, mais o campo sai. A partir do ponto. Como é que eu faço para achar o valor total? Faz aqui. Como é que eu calculo o campo EA? Além de desenhar, vou calcular. K é Q, esse valor de Q, por essa distância ao quadrado. Aqui K, o valor desse Q, por essa distância ao quadrado. E depois eu faço o quê? Soma de vetores. Prof, mas se eu quisesse no ponto 3 aqui, mais sai, menos entra. Olha só, tem a ver com a posição onde o ponto está. Dependendo da posição onde o ponto está, perceba, dá resultados diferentes. Se posicione no lugar da carga e olha para o ponto que ele me perguntou e faz sai ou vem, vai, vem, aproxima, afasta e faz para outro ponto. E aí o que eu faço no final? Soma de vetores. Vamos supor, só supor, deu uma coincidência gigante e o EA e o EB valem a mesma coisa. Quanto é o campo resultante? 0. Cuidado, eu estou fazendo soma de vetores. Para achar o campo total, o campo resultante. Não estou mesmo, mas não, isso aqui não é força, é campo elétrico, ok? Bom, e lá em cima, prof, rabina, trombinha, sai da saída, chega na chegada. Se for um triângulo retângulo, eu faço Pitágoras, aí depende do que aconteceu ali, né? Prof, se for assim, vão se somar. Vai dar a soma das duas. Mas vamos supor, se você me entendeu, vamos supor que esse Qzão eu aumentei bastante o valor dele em módulo, né? De tal forma que o campo EB aqui seja maior que o EA. E aí? Então agora não tem mesmo valor? Não. Então vai ser quem o resultado? O EB menos EA, ué. O que eu estou dizendo é que quando eu tenho mais de uma carga gerando o campo, não um Qzão e um Qzinho, vários Qzões, várias cargas fonte geradora, carga mãe, eu acho que acho o campo que uma carga fez, acho o campo que outra carga fez, e aí eu faço a soma de vetores. Tudo bem? Tem muito exercício de primeira fase que ele não quer, você não precisa nem fazer a conta. Ele quer o desenho do campo resultante.
Exemplo, esse da PUC. Ele fala, olha, aqui tem uma carga positiva, aqui tem uma carga negativa. Qual desses vetores representa o campo resultante? Bom, faço assim, mas o campo sai. Mas olha só, aonde que eu quero? Ele quer neste ponto aqui, ó. Mas na linha o campo sai. Menos nesta linha o campo entra. Entra vem no sentido da carga. Amor da minha vida, quem vai ser o campo resultante? Nem precisa, né? Vai ser o cara aqui do meio, ó. Mas eu posso lá fazer o rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada. O E2 foi o campo resultante. Fala comigo. Próxima matéria muito difícil. Ok, quando eu pego uma matéria difícil, eu tento pegar algumas coisas fundamentais que podem me ajudar nas questões. Essa é uma. O campo, quando eu tenho a carga que gera o campo, mais sai, menos entra, eu desenho o vetor, vou fazer a soma de vetores. Tem exercício que eu tenho que fazer a conta, tem exercício que eu vou apenas fazer o desenho. Ó, vamos lá para o exercício da apostila. Vamos para o exercício da apostila. Exercício 3. Eu tenho uma carga mais Qzão, tenho uma carga mais 2Q, mais 2Qzão e menos Qzão. E no ponto P, no meio, ele pergunta qual que é o campo resultante. Como é que é campo? K, Qzão por R. Menos o campo entra. Menos o campo entra. Mais o campo na linha sai. Mais o campo na linha a partir do ponto sai. Ô, prof, por que você fez tamanho diferente? Esta carga é o dobro. Lá é Qzão, aqui é 2Qzão. Se a carga é o dobro, o campo também é o dobro. Se eu chamasse de campo E, lá seria 2E. Agora acha a resultante. Como eu acho o resultante? Faz por partes. 2E para cima menos E para baixo. Vai dar quanto para cima? Vai dar E. E para lá e E para cá, o resultado vai ser o Pitágoras dos dois. Por isso que vai ser o E2. Perceba, Federal do Rio Grande do Sul, ele só queria saber o desenho. Tudo bem, tinha um complicador a mais. Ou a quantidade da carga influencia no tamanho do vetor, no valor do campo. Falem comigo, por favor. Dúvidas, dificuldades? Ó, nós temos muito pouco tempo. 15 minutos. Evidente que tem de tudo quanto é tipo de exercício, do mais difícil ao mais complicado, mas tem bastante exercício desses de só o desenho, sem precisar fazer a conta. Assim como tem aqueles que tem que fazer a conta. Quero fazer alguns da lista para você. Legal, 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 legal. Bom, muito bom. Se tudo bem, ó, vamos... O que é o mais comum de aparecer? Exercício desse de desenho. Vamos pegar aqui um exemplo. 2 ou 3, vai. Vou pegar alguns exemplos desse, vai. Ó, esse exercício, por exemplo, da FATEC. 20 microcoulombs, 20 menos 20 micro, eu tenho o ângulo, eu tenho a distância, mas não precisa, ele quer só o desenho. Nem vou fazer a conta. O que importa para mim é que está na cara que a distância é a mesma, tá vendo? O valor da carga também, só mudou o sinal. E ele quer o campo resultante no ponto P. Então, eu vou lá e faço assim. Mais, 20 é positivo, mais o campo na linha sai. Menos o campo aqui na linha entra. E eles valem a mesma coisa, porque o valor de tudo é igual. Ah, quem vai ser o campo resultante? A, B, C, D ou E. Rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada. Tudo bem? Estamos juntos?
Nesse caso, E de Emengarda, de Esmeraldina, de Estamos Aí. Assim como tem de desenho, tem além de desenhar, fazer a conta. Às vezes os desenhos não são tão bons assim, né? Deixa eu fazer esse. Ele tem uma carga a mais, uma carga a menos, e ele quer saber neste ponto, que não é aqui no meio, ó, tá para cá. Ele quer saber como é o campo, se é assim, se é assado. Vou lá e desenho, ó, mais, eu fiz o menos, menos, a partir deste ponto o campo entra. Como está muito pouco espaço, acabou tocando. Mais, na mesma linha o campo sai. Quem vai ser a resultante? Ó, esse cara mesmo, ó. Vai ser esse cara aqui. Ó, o Rabino na trombinha, ó. Era a letra D de Dragon Ball Z. Bom, esses são alguns dos exemplos em que eu apenas preciso fazer o desenho, ok? Vou deixar com você os desenhos, são mais tranquilinhos ou não. E aí eu tenho que lembrar que a distância também influencia. Quanto mais longe, menor vai ser o... Aqui. Quanto mais longe, menor é o campo. Também lembra disso, tá? Quanto maior a carga, maior o campo. Quanto mais longe, menor é o campo. Bom, vamos para um classicão de contas aqui. Um classicão das contas. Esse é um clássico, né? É do Mackenzie, tem sua versão FUVEST, esse é bastante comum também. Vamos lá. Primeiro, não se esqueça, a gente está trabalhando no sistema internacional. Ele falou que a carga Q1 é 20, que a carga Q2 é 64, e ele quer o valor do campo resultante no ponto P. Então não é só desenhar, ele quer o campo ali. Quanto é o campo ali? Vou ter que calcular. Então eu venho aqui e faço assim, ó. Bom, aqui é 20 centímetros, 0,2 metros. Essa distância aqui é 80 centímetros, 0,8 metros. E ele deu o valor da carga. Micro, você tira o micro, põe 10 a menos 6. Mais o campo sai. Mais o campo também sai. Então faço assim, ó. Deste ponto, campo devido à carga 2, saindo. Campo devido à carga 1, saindo. Só que agora eles não têm valores iguais, vou ter que calcular. Vou calcular o campo devido à carga 1. É K, que 64 vezes 10 a menos 6, pela distância de 0,8. 0... Foi mal? Estou achando aqui o E1, né? Então estou achando aquele ali. Ó, estou achando esse, não esse. Ficou do outro lado. Então vamos corrigindo, volta de novo, prof, volto. Carga Q1, K, o que é 20 vezes 10 a menos 6, por uma distância de 0,2 metros. Ou, tá aqui. Faz a conta, ok? Vai dar 4 vezes 10 a menos 2. Faz a conta, divide aqui, vai dar 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10 a quinta é o campo E1. O campo que a carga 1 fez. E o campo que a carga 2 fez é K, 9 vezes 10 a nona. O K é o mesmo K do meio, ok? Distância carga 64 vezes 10 a menos 6 e distância 0,8. Fiz as contas. 8 ao quadrado 64, vai cancelar esse 64 aqui, vai dar 9 vezes 10 a quinta. Achei o campo que um faz e o que o outro faz. E agora o que eu faço? O campo resultante vai ser, como está um contra o outro, é um menos o outro. 45 menos 9, 36 vezes 10 a quinta. Também conhecido no bairro da esquina como, anda com a vírgula para cá, 3,6, aumenta aqui, vezes 10 a sexta. Por isso, a alternativa B, de beijo na boca. Ok? Queridos, queridas e queridos, por favor, fale comigo. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Esta é uma matéria bem difícil, bem difícil. Então, a gente tem que ir devagar. Eu falei de 2 jeitos de calcular o campo, e falei quando eu tenho mais de uma carga de geradora, carga
carga mãe, carga fonte, eu acho o campo de um de outro e faço a soma de vetores. Chamar a sua atenção para um detalhe: Qzão é a carga que gera o campo, Qzinho é a carga de prova. É assim que aparece um vestibular? Claro que não. Perceba essa questão do Mackenzie. Ele chamou de Qzinho e Qzinho. No entanto, era Qzão. Como é que você sabe? As cargas tais, pontiforme é só a forma de ponto, ok? Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, respectivamente os pontos A e B. O campo elétrico resultante delas, elas produziram o campo. Ah, então elas são Qzão, na verdade. O vestibular não respeita a simbologia do Qzão do Qzinho. Então, eu tenho que saber, Qzão é quem produz o campo, Qzinho é quem é carga de teste, mas ele não vai escrever assim para mim, eu que tenho que descobrir. Como é que eu descubro? Lendo o exercício. Se é um exercício que já tinha um campo elétrico e eu coloquei uma carga ali, então ali essa carga que eu coloquei é uma carga de teste. Tem mais de uma carga, ele quer o campo resultante, essas cargas estão gerando o campo. Então é a carga que gera o campo. É a minha carga fonte, uma carga mãe. Bom, tentando resumir tudo que falei, o que seria o K? O K é a constante representa o meio. Opa, estou longe do microfone, foi mal. O K é a constante que representa o meio. Então, é assim, se a carga está no vácuo, é um valor de campo, um valor de força. Vai dar um valor. Se a carga está no vácuo, se está na água, se está num outro líquido, bom, então o K representa o meio onde a carga está, ou as cargas estão. No vácuo, ele vale 9 vezes 10 a nona. O K0, constante eletrostática é o nome dele, ele vale 9 vezes 10 a nona se for vácuo. Se não for vácuo, bom, essa é a típica constante que ele vai me dar. Tá bem? Mesmo no vácuo. Deixa eu ver se deixei mais alguma pergunta sem responder. Tudo bem? Tranquilo? Ficou claro o que é o K? Beleza. Bom, então resumindo aqui, eu tenho uma carga fonte, uma carga geradora, uma carga mãe, uma carga que produziu tudo. Em volta dela tem propriedades elétricas, tem um campo elétrico. Que é vetor, que eu calculo como Kqzão por R ao quadrado. É a principal fórmula dele. No entanto, se eu colocar uma carguinha de prova, aparece ali uma força elétrica. E aí eu posso calcular o campo como sendo força por carguinha. Não posso esquecer que eu posso calcular a força como Kqzão, Qzinho por R, ao quadrado. Mas também posso calcular a força agora, passando o Qzinho para lá, como é Q sobre E. Então vamos voltar. Na verdade, aquela força de atração ou repulsão só existe porque mesmo? Porque a carguinha está dentro do campo da cargona. Na verdade, porque tem uma interação de campos. Ok? Então, na verdade, a gente começou por força, que é mais intuitivo. Mas, na verdade, eu tenho uma carga, ela gera propriedades em torno dela, chamado campo elétrico. Colocou uma outra carguinha ali, colocou uma carguinha para testar ali, aparece nela uma força elétrica. Como calcula essa força? Kqzão, Qzinho por R ao quadrado, ou posso calcular como F vezes, Q vezes o campo. Qzinho vezes Ezão. É isso. O jeito de eu desenhar, toda vez que é mais, o campo sai. Toda vez que a carga é menos, o campo entra. Se a carguinha for mais, força e campo para o mesmo lado. Se é menos, sentidos opostos. Ok? Tudo bem? Bom, acho que era isso. Dúvidas, dificuldades, por favor, algo que você queira comentar? Lágrimas, não, brincadeira, não tem nada de lágrimas, não. Tamo junto. Bom, tudo bem?
Eu sei que essas aulas, essa da semana que vem, ainda a outra, são bem pesadas, eu sei que é difícil, por isso que ganha uma importância muito grande você fazer os exercícios. Minha sugestão, se você não conseguiu, você teve dúvida naquele, me manda uma pergunta. Eu não estou no plantão oficialmente, mas me pergunta que quem tem me perguntado, eu tenho respondido com o maior prazer. Tá bom? Obrigado pela paciência mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Boa sequência de aula para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado eu, minha linda. Valeu, meu querido.